que j'ai appris et j'en regrette aujourd'hui. C'était mon cœur qui l'a pris. J'oublie tout ce qui s'est passé. Il m'a pris dans ses bras, c'est vrai, et on continuait à danser. Il m'a dit, oh, n'aie pas peur, petite chérie, c'est juste... Posso fazer uma pergunta? Claro. Tayane, como nasceu essa ideia de fazer um grupo Maria da Penha nos anos 20, no século 20? Ah, bom. Nos anos 20, Quase que não saiu um. Perdi alguma coisa? Demorou para sair, mas saiu. 21, né? Você tá querendo falar? Século. Aí eu falei século, eu falei, não, eu falei anos. Você falou Anos. Eu falei, não, século. Não, olha só. Lá vem Mas ela. você já começou a brindar o final do ano, Dani? Revela aí, revela. Ela estava brindando ali com leite. Com leite. Leite da mamadeira. Então, respondendo aqui a Daniela Castro, jornalista, se pode fazer essa pergunta. Essa ideia, ela nasceu através da minha tese de graduação, né? Que eu estava estudando as comunidades brasileiras, fazendo uma monitoração das comunidades brasileiras. Então, dos argumentos que saíam ao interno da comunidade brasileira presente aqui na Itália. E dali, eu comecei a comparar dos grupos nas chats de brasileiros no Brasil, qual era o argumento em comum, né? O argumento mais falado, mais questionado, qual era a maior parte de desinformação. Então, eu percebi que estava na violência de gênero, na violência doméstica, na confusão que se faz entre violência doméstica, violência de gênero, toda essa questão. Então, eu comecei, né, como uma boa pesquisadora, a pesquisar a questão de base a fundo. O que é que está por trás disso? Quem é? A sociedade. E dali, eu comecei a perceber também e a frequentar todos os grupos que tratavam da questão, da temática. E o que é que estava faltando? Estava faltando uma visão pedagógica, porque o problema não está somente na lei. O problema não está na falta da aplicação da lei. O problema está na dimensão cultural. E a dimensão cultural, você só transforma esse quadro, porque assim, por que as pessoas continuam a reproduzir a cultura do estupro, a culpar a vítima, atenuar, tipo, sei lá, a vítima é a culpada, então a nossa atenção vai para a vítima, como ela estava vestida, e nossa desatenção está no violentador. O estuprador, ele sai inocente de uma questão, e a mulher que ela denunciou, ela passa por maus bocados, ela vem como se fosse uma lepra social, que ela não deveria falar, com silêncio, né? É um silêncio feminino ali. Então, nós, até nas nossas pautas do grupo, quando vocês observam, a mulher que denunciou, aí tem os internautas, né, que agride aquela pessoa, porque ela foi denunciar e tal, e isso inibe até outras vítimas a fazer isso, que estão dentro de uma situação, ou incentiva, porque assim, são duas forças, né? Ou você inibe ou você incentiva a falar mais ainda. Então, o grupo Maria da Penha, porque eu vi também várias mulheres, né, ou dentro de uma violência simbólica, ou dentro da violência simbólica, sutilmente, todos os dias, que é uma questão de reprodução aí social, que nós não vamos normalizar isso. Então, o grupo Maria da Penha, ele foi pensado nessa ótica aí, né? Trabalhar com uma pedagogia da cura, o curar, o depois, o sair do ciclo, o reformular a vida e adquirir uma cidadania ativa, um processo participativo,
onde as mulheres peguem as pautas, né, nos processos de decisão de leis, não fique como papel secundário, não esperem, e crie essa ótica de cidadania ativa, de se conscientizar que na sociedade tem um problema, porque não é um problema da mulher, é um problema coletivo, é um problema social. Então, foi essa, não sei se eu respondi certo a pergunta, mas é essa a minha resposta, por que nasceu Maria da Penha, aqui na Itália. Muito bom esse esclarecimento, né? Porque as pessoas acham que formar grupo, eu amanheci, né? Acordei, vou fazer um grupo que fale sobre determinadas temáticas. Eu acredito que a Maria da Penha, o projeto digital, que é da Tayane, do Maria da Penha, tem um peso muito grande sobre as nossas vidas, tanto como administradora, como mulher e como membro da sociedade. E como mãe. Como mãe. É importante isso, porque a gente está crescendo. A gente foi de uma geração onde as nossas mães, né? Quando a gente nasceu, a gente vivia o machismo, o patriarcado. E essa nossa nova geração, a gente está tentando mudar alguma coisa para a geração futura, esperando que a geração futura seja melhor do que essa. Com certeza. Esse é o objetivo, né? Porque, infelizmente, eu estava até conversando com a Diana hoje, nós fomos, assim, infelizmente, soltamos essa parte aí de consciência, né? Justamente pelo período, pela sociedade, pelo tempo, pela educação que nós tivemos. É tudo um ciclo. E até nas nossas falas, assim, nós estamos num processo de desconstrução de coisas que não está mais, gente. Foram coisas que é opressiva. Então, você começa a tomar uma consciência que você não ri de uma piada sexista, você não ri de reproduções de machismo, você não consegue mais ver um certo filme que está ridicularizando o papel da mulher e você ri ou compactuar com aquele filme. Então, assim, se cria-se aquela consciência, né? E a partir de você sai a transmissão para as futuras gerações, coisas que você está semeando, mas quem vai colher são as futuras mulheres, as futuras meninas, o futuro homem, porque o homem, hoje, o que soltou sei lá, no meu marido, no meu pai, no meu avô, os meninos hoje terão essa educação, né, essa consciência. Eu já vejo hoje uma coisa que eu vejo positivamente, são homens nas redes sociais se posicionando, mas se posicionando mesmo. Tá errado. Gente, tá errado isso aqui, nós temos que mudar. E ele coloca o nós. E quando se fala o nós, isso é importante. É por isso que, para rebater aqui, que nós não estamos caçando nenhum homem. Nós só estamos partindo de um palco da fala, onde ele tem que ser condividido com o outro gênero, para poder se pensar e se modelar sociedades, porque não é hegemonias, não se, né, a sociedade ele é composto dos dois gêneros. Então, assim, o palco da fala ele tem que ser coletivo para poder se tratar de um problema coletivo. Essa é a nossa visão, né? Nós não estamos aqui generalizando o homem, mas existem homens comprometidos muito com a questão do direito da mulher. Então... Eu vou me intrometer um pouco na fala da Tayane, porque, assim, é uma coisa muito positiva que a gente viu nos últimos anos, esse debate da masculinidade, né? Porque na maior parte dos homens, vamos dizer assim, a masculinidade é uma coisa tóxica. E tóxica não só no sentido que ofende a mulher, mas ofende até eles mesmos, entendeu? Então, a gente começou a explanar um pouco, né, dentro do grupo,
a possibilidade de uma masculinidade positiva também, né? E isso é muito importante, né? A gente trazer esse tipo de debate para dentro de um grupo que fala de violência contra a mulher, porque a violência ela não é praticada por nós sofremos a violência de uma outra pessoa, né? E o que é que a gente tem que tratar? A gente tem que tratar o doente, né? A gente tem que tratar a doença em si, não só o doente. Eu falei doente, mas falei a coisa errada. A gente tem que tratar a doença. E a doença que maltrata a gente é justamente essa, gente, essa masculinidade tóxica, né? Essa sociedade tóxica que a gente vive. É uma vive. construção social, né? Essa masculinidade. Exatamente. E é como se o homem fosse obrigado a ser o machão, de mostrar que ele é o homem, que ele comanda, agindo de forma cruel, às vezes gritando com a mulher, como teve um caso de um certo pastor, por uma coisa besta, bateu na própria mulher na frente de todo mundo, para mostrar que ele é o homem, que ele que manda, entendeu? Eles fazem isso tanto na frente como atrás, né, gente? O pastor que a Irlene está falando, na realidade, ele tentou fazer por trás, mas ele escancarou para todo mundo porque ele já estava dentro da live, ele não tinha percebido que a câmera estava funcionando, que o microfone estava funcionando, então, assim, foi um flagrante, né? E isso é muito mais bem comum do que o que a isso. gente pode pensar, né? Isso é Sim. muito mais comum do que a gente pode pensar. A fachada pode ser a perfeição, né? Como o exemplo de um pastor, por exemplo. A fachada pode ser a perfeição. O que está por trás de tudo isso, não estou falando do pastor, mas estou dizendo de uma maneira genérica, o que está por trás de tudo isso, só cada mulher sabe. Então, como você mesma disse, Adriana, não é só aquilo que se vê externamente, né? Naquele momento ali aconteceu com o pastor, ele teve que não podia fazer de conta que não era nada, porque a live estava gravando, né? Mas por trás disso, que tinha já muito antes, e essa situação não daquela mulher ali, mas de uma grande maioria das mulheres, né? Portanto, eu acho também, não sei se a Adriana terminou de falar, não quero cortar a tua fala, Adriana. Já cortei? Você terminou? Não, tranquila, Eli. Tranquila, Nay, tranquila. Porque eu acho assim, eu acho muito válido esse bate-papo. Às vezes a gente lembra de alguma coisa naquele momento ali. Eu acho justo interromper, exato. Entendeu? Porque senão você perde a linha do raciocínio, né? Aqui a gente não está fazendo nada profissionalmente. Então, eu acho muito justo interromper. Exatamente, tá? A gente está no bate-papo. Então, aquilo que a gente lembrar, a gente vai falando no momento. Não tem problema nenhum, não. Mas eu já tinha concluído, sim, viu? Tinha concluído. Você ganhou mais os seus 3 minutos aí de audiência. Então, o que é que vocês acharam do grupo esse ano? Vai, Nay. Eu queria completar uma coisa primeiro, posso? Vai, completa e fala o que é que você achou do grupo. Vai lá. Completa a sua fala. Okay. Vai lá. Perfeito. Eu queria voltar um pouquinho quando nós falamos das mulheres indígenas, né? Naquele momento não falei exatamente, mas a Tayane fez presente aí a questão que eu trabalhando junto, inclusive com a Tayane, a Daniela que está aí presente e a Soraya que não está aqui nesse grupo, mas faz parte também do grupo Tucum Itália, nós trazemos para dentro do Maria da Penha a visão das mulheres indígenas, né? E essa é uma questão que tem muito a ser aprofundido, com toda certeza. É uma questão bastante delicada, porque a nossa sociedade conhece pouco da questão indígena. As mulheres indígenas também sofrem violências, muitas vezes dentro das próprias comunidades indígenas, mas muitas vezes, na maioria das vezes, dentro da comunidade, da nossa comunidade, entre vírgulas, ocidental, não indígena. As mulheres indígenas foram usadas por muito tempo como escrava sexual ou como empregadas, uma espécie de escrava, né? Empregada domésticas e outras coisas, que nós, com o tempo, vamos devagar trazer para... Isso, como exótica, exatamente. Ainda hoje acontece, tanto para falar rapidamente aqui, aconteceram muitos rapimentos de mulheres, de meninas indígenas,
que se transformavam depois, eram vendidas como escravas exóticas, escravas sexuais, inclusive para o exterior do Brasil. Então, são coisas fundamentais que nós não conhecemos, assim como sociedade em geral, a gente passa o pano em cima, ninguém quer ver, ninguém quer falar, né? Mas é importante trazer ao conhecimento. Portanto, devagar, nós vamos ter a possibilidade de tomar mais conhecimento a respeito disso. E como nós estávamos falando desde o início que o importante é trabalhar com a educação para mudar essa realidade, e também foi mostrado antes as mães aqui do grupo presente, né? Eu também sou uma mãe. E sou uma mãe de 2 filhos adolescentes. Um que tem 17 anos e a filha que já está de maior, né? Tem 21 anos. Para mim é fundamental essa questão do trabalho educacional. E como mulher, eu digo que somos nós mulheres, que não é só cômpito nosso, é lógico, mas nós mulheres temos que mudar a educação, nós mulheres que temos que trabalhar a mudança na educação dos nossos filhos. Porque muitas vezes somos nós mulheres a transmitir no nosso modo de educar repassar esse mundo patriarcal, né? No nosso modo de educar. Eu tenho um filho homem, uma filha mulher, portanto, consigo ver muito bem como é fazer essa educação de modo paritário. De maneira com que se crie desde imediatamente a mentalidade de que nós somos iguais, nós somos seres iguais e, portanto, não tenho que fazer diferença com meu filho porque ele é homem ou com minha filha porque ela é mulher. É uma coisa que eu trabalho comigo mesma, em primeiro lugar, para não reproduzir. É uma desconstrução, né? Exatamente. Então, o que eu acho interessante também aqui no nosso grupo é que nós temos todas as visões de mulheres, né? Porque nós temos mãe que está com criança pequena e ainda, né? Quem está com a criança já um pouquinho maior, como é o caso da criança pequena, a Dani e a Adriana também, né? A Erilene. Depois nós temos a Adriana, que já tem um filho maiorzinho, e eu que estou com o filho já grandinho. Pequeno, né? Ele tem 6 anos, né, Adriana? Não, minha filha, Giovanni é grande, mas Giovanni é pequeno. Ele é alto, ele é alto, mas ele é pequeno. Ele tem 7 anos. Ele é grande. Eu pensava que ele fosse maior, porque ele, né, ele é grande, é bem grande. Não, Nay, olha, do mesmo jeito que você teve a impressão, porque você viu ele no vídeo, então você imagina a dificuldade que às vezes eu tenho aqui, porque as pessoas veem ele é muito alto, ele tem quase 1,5 m já, tá? Sim. Ele tem 7 anos, mas ele já tem quase 1,5 m. E assim, as pessoas veem ele comigo e pensam, nossa, já tá na escola média, entendeu? Né? E ele agora que está no fundamental, né? Então, assim, é bem complicado, porque desde pequenininho mesmo, desde que ele tinha 1 ano, ele tinha a altura já de uma criança de 2 anos, entendeu? Então, Sofia. Então, é bem complicado, porque as pessoas pretendem uma maturidade dele que ele ainda não tem. Que não tem, é verdade. Exato, entendeu? Então, é complicado. Você está falando aí dos teus 2 filhos, né? Que são uma menina adulta e um rapaz, um adolescente. E, às vezes, eu fico me perguntando assim, será que se eu, porque eu só tenho o Giovanni, né? Só tenho um menino, um homem. Será que se eu tivesse também uma filha, eu seria capaz de fazer essa educação paritária, entendeu? Exato, eu acho muito interessante isso, viu, Adriana? Eu tenho, na minha família, nós somos em 4 irmãs, e só eu, na minha família, só eu tive esse, entre vírgulas, privilégio. Eu acho um privilégio poder fazer a educação para um homem e uma mulher, porque é uma dificuldade e, ao mesmo tempo, um privilégio, porque me coloca, primeiro de tudo, eu como pessoa, em discussão. Porque o que eu posso pregar fora, o que eu posso dizer fora, quando é hora da educação, eu posso agir de maneira diferente. Então, eu tenho que me policiar constantemente para trabalhar isso da maneira correta na educação dos meus filhos. E tendo a possibilidade de ter os 2 aqui na minha frente, é mais fácil para mim poder... Não é mais fácil educar, é mais fácil eu entender a dificuldade que pode ter uma mãe que tem a filha menina ou a mãe. Exatamente, exato. Porque eu nem uso a palavra igualdade, sabe, Nay? Eu uso a palavra equidade, porque entre homem e mulher equidade. tem diferenças.
Exatamente, exato. Então, assim, É você verdade. promover a igualdade entre homem e mulher não vai existir nunca. Não, Né? tem Não que vai ser existir nunca por vários equidade. fatores. Já a maternidade em si já é algo que diferencia uma mulher de um homem. Então, Exato. Gente, vamos combinar. Quem é que quer ser igual a homem? Ninguém. A gente quer ter os mesmos direitos dele, né? Mas não. Mas eu acredito que Sério. até mesmo os homens queriam ter os nossos direitos. Exemplos. É Quando a gente verdade. trabalha e vai para a maternidade, a gente fica. Dani, A as gente fica situações são 5 meses em diferentes. casa. Eles queriam ficar 5 meses em casa. Agora que é direito, por lei, 7 dias em casa, eles acham já pouco. Dani, Eu mas eu também vou acho falar para você, pouco, ficar Dani. 5 meses em casa, ficar 5 meses em casa, mas sem conseguir dormir, sem Ah. conseguir Gente, descansar, olha, lavando, vamos falar. cozinhando, passando, cuidando de criança e preparando para quando o marido chega em casa, minha filha, eles não vão querer não, viu? Não vão não. Não Mas vão, não não. existe. Isso é verdade. Eu quem Olha, diga. uma coisa é você como mãe, porque a sociedade te impõe essa maternidade compulsória e você tem que cuidar do teu filho, por isso que te dão 5 meses de licença maternidade, 4 meses de licença maternidade, São 5 né? por lei. 5 meses, mas às vezes pega as férias também, então engloba aqueles Depende 6 do seu meses. trabalho, depende do trabalho. Agora, tem setores Eu que fiz são 9 meses. por lei são 5 meses, que são 2 meses antes do parto e 3 meses depois. Aí depois vai na área que você trabalha. Se o Isso é seu a lei da setor onde Itália, você né? trabalha. Justifique aí para os integrantes. Tô falando da Estamos Itália. falando da Itália. Que é quase parecido com o do Que já é um Brasil, né? Só para privilégio, vocês já terem é um- noção aí, É a um gente for privilégio. comparando certas coisas. E aqui, Sim. determinado da área onde você trabalha, você pode ficar em casa até os 7º mês da criança. Aí depois, o que é que ocorre? Se você tem férias, você faz férias, ou se não, você volta a trabalhar. Sendo que uma vez que você vira mãe, você não serve mais para nada. Porque a própria sociedade te empurra a você ficar em casa. Aí a gente volta E o a falar pior, sobre desculpa aí, licença Adriana, do ainda te homem. empurra para ter outro filho, porque não pode Exato. ter só um filho, o bichinho vai nascer sozinho, com quem vai brincar, e te Porque quem empurra. tem um não tem nenhum. Não, Porque eu quem quero tem um, até- ele não tem nenhum. eu quero Exato. É colocar um verdade. ponto aqui, diferentemente, porque assim, para a gente explicar para as integrantes, né, que estão no Brasil, diferentemente do quadro, né, do quadro social que tem no Brasil, onde tem um índice de natalidade muito grande, muito alto, a Itália, ela é o primeiro país do mundo onde a natalidade é quase zero. Zero. Então, aqui tem uma pressão muito grande social sobre a mulher para ela ter filho. Você vai no ginecologista, o ginecologista pergunta se você quer procriar. Você casa, a pessoa já fala quando é que você vai fazer o filho. Você tem um primeiro filho e a mulher, ela já ela tá na maternidade, depois vai pensar no segundo. Ela terminou de ter o primeiro filho, gente, deixa a mulher respirar. Então, aqui na Itália, peraí, Adriana, eu vou passar. Aqui na Itália... Essa live daria horas, olha. Com certeza. Aqui na Itália... Ó, gente, era para ser 30 minutos, tá? 30. Eu falei, 60 minutos mínimo, eu falei. Não, é porque são temáticas que a gente Importante. teria que ter lives específicas para falar. Adriana, Casos vamos específicos. aqui, Adriana, prego. Deixa eu concluir o raciocínio. A gente está falando da coisa da concessão de um espaço para exercer a paternidade. Acontece, Daniela, é que o homem ele não quer exercer a tal paternidade. Concordo, minha amiga. Eu concordo com você. Porque o homem, eu acredito que ele, na cabecinha dele, ele acha que é tudo cômpito da mulher. Você pariu, balance. Cozinhe, lave. Antes você tá com o ponto sentindo dor, mas você tem que se levantar porque você é mulher, você é forte. A gente não vai entrar nesse tema, Erilene. É um tema pesado. É uma segunda...